turma, bom dia! Na aula de hoje vamos aprender a usar bibliotecas externas para dentro, trazer essas bibliotecas para dentro do nosso sistema e utilizar da melhor forma possível. Esse exemplo que eu vou mostrar é uma ferramenta, nós vamos importar na verdade, essa biblioteca é uma ferramenta na realidade, para fazer uma busca espacial da seguinte forma: a gente vai passar um ponto ou endereço de um determinado local e eles vai nos retornar informações sobre aquele local. Eu também poderia fazer o contrário, eu posso tanto passar um ponto quanto ele me retornar as características daquele ponto, ou eu passar algumas características e ele me retornar um ponto referente àquelas características que eu estou passando, aquelas propriedades que eu estou passando. Então esse nome normalmente é geocoding ou geocode reverso. Isso vai depender da biblioteca em si, como que funciona esses parâmetros. Nesse caso aqui, nós vamos passar um determinado ponto para essa ferramenta e ela vai nos retornar um conjunto de dados em relação àquele ponto. Por exemplo, eu posso passar um ponto em longitude e latitude e ele me retornar qual é a cidade e o estado daquele ponto. Olha, no nosso exemplo, lá em móvel, nós não armazenamos nem cidade nem estado. Igual aí no trabalho de vocês, alguns ficaram com dúvidas: vou criar ou não a tabela de cidade e estado. Isso vai depender do projeto de vocês, do como que vocês estão definindo exatamente o projeto do seu banco de dados. Bom, veja bem, no nosso caso, não temos a cidade e o estado de cada ponto no nosso banco de dados. E aí, olha só que legal. Aqui já está recuperando. Ó. Esse ponto aqui é da cidade de Petrópolis e o estado é do Rio de Janeiro. Ó, Petrópolis, Rio de Janeiro. Se eu pegasse outro ponto aqui para baixo, ó, Magé, Rio de Janeiro. E veja, no banco de dados não tem essa informação direta. Então, por quê? Eu vou usar essa ferramenta externa e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o famoso geocode reverso, que é eu passar um ponto e ele me retornar dados daquele ponto. Então, por exemplo, se eu escrever essa URL aqui, ó, do Nominatim. Nominatim é a biblioteca, né? É a ferramenta, na realidade. Isso é latim, significa pelo nome. Então eu posso passar alguns parâmetros get aqui para essa URL. Então interrogação, então eu estou passando alguns parâmetros get. Quem não sabe ainda do que eu estou falando, eu recomendo vir aqui neste site do W3 Schools e dar uma olhada o que significa esse get post no desenvolvimento web. Então é extremamente importante vocês entenderem sobre get e post, o que são esses métodos, certo? Então vale a pena dar uma olhadinha aqui. São propriedades ou atributos que você pode passar para uma determinada página. Então essa página vai receber, isso a grosso modo, ela vai receber esse dado numa variável. Por exemplo, igual aqui, eu tenho uma página PHP e a minha variável name está recebendo o valor 1 e a variável name 2, a variável name 1 está recebendo o valor 1 e a variável name 2, ou nome 2, está recebendo o valor 2. Isso é passado por get, certo? O post é outra forma de envio. Nos exemplos que eu deixei para vocês aí, tá tudo sendo passado com get.
ok? Tem uma diferença. Eu também mostrei na aula passada, onde que vocês podem ver a diferença entre get e post. Bom, mas aqui a gente vai passar também como get. Então a gente vai passar dentro da URL, né? Então a variável, o formato, né? A variável format aqui, ela vai receber o formato que você quer, a resposta, e a variável latitude eu vou passar um dado e a variável longitude eu vou passar outro dado. Então eu vou passar o ponto, né, em longitude e latitude em graus decimais. E essa página vai me retornar o que? Se eu colocar isso aqui no navegador e executar, ele vai me retornar um JSON na versão 2, certo? Um JSON na versão 2 de todos os dados que o Nominatim tem sobre aquele ponto, sobre esse ponto que você acabou de passar para ele. Então isso tem um formato, aqui ele nos retorna num formato de texto, né? Depois eu posso converter esse texto para um objeto e trabalhar em cima desse objeto, e é o que a gente vai fazer aqui agora, na aula de hoje. Muito bem. Então, turma, veja que eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, qual o estado, né, nesse caso. Então, isso vai depender de qual ponto eu estou passando, eu posso ter mais ou menos dados ali dentro do Nominatim. Então, como que funciona isso? A gente vai ver toda a etapa para apresentar aqui na tela, por exemplo, a cidade e o estado daquele ponto. Bom, mas então perceba que é um serviço que basicamente eu vou ter uma URL, eu vou chamar a URL externa, e essa URL externa ela vai me retornar um monte de dados num formato texto, e eu tenho que pegar esse resultado. Eu posso mudar o formato, ó, em GeoJSON, um outro formato, Geocode JSON, um outro formato. Então ele te dá alguns exemplos aqui de formatos. Formato XML, ó. Então eu poderia passar só isso daqui na realidade, ó. Deixa eu pegar, tentar copiar só isso daqui. E aí, olha que legal, ele nos informa aqui num formato de XML que o navegador entende bem melhor, né? Então fica visualmente mais interessante de ver no caso do navegador, né? Então poderíamos também usar no nosso sistema esse formato XML. Só que eu escolhi um outro formato para vocês verem, mas vocês também podem utilizar o formato XML e trabalhar a nível de código, a nível de programação, não a nível visual aqui, mas a nível de programação também com XML. Aí vai do gosto de cada um, certo? Em alguns momentos um pode ficar mais rápido do que o outro, certo? Muito bem. Às vezes até mais fácil de trabalhar para cada um. Tem gente que tem mais facilidade com XML do que com GeoJSON, ou com JSON puro, ou seja lá qual o formato que determinada ferramenta te forneça. Bom, lembrando que o Google Maps também tem uma API, né? Na API do Google Maps tem uma biblioteca de geocode, só que ela é limitada, tem que criar uma chave também. Então, eu acabei optando aqui para essa aula usar o Nominatim, e que não precisa ficar criando chave lá no Google. Então eu posso usar aqui direto. Vocês vão ver que é bem tranquilo de utilizar. Mas é claro, quem quiser também ver o serviço do Google, lembrando que o grande problema é que você tem que colocar um cartão de crédito lá, mesmo que não vai ter, tem um plano que é totalmente grátis, mas tem que colocar o cartão de crédito. Aí por conta disso vamos usar uma ferramenta que é totalmente livre, sem requisito nenhum, né? Bom, então vamos ali no nosso JavaScript. Então eu vou começar mostrando algumas funções que eu tive que criar, né?
que vocês vão ter que criar também. Lembrando que isso aqui, pessoal, pode ser feito de várias formas. Eu estou mostrando uma forma de fazer. Existem várias formas de você implementar isso daqui, certo? Bom, mas essa aqui é uma forma que eu acho mais tranquilo para quem está começando no desenvolvimento web. Bom, eu criei aqui uma função recuperar endereço e essa função vai receber duas variáveis, lng e lat. Bom, aqui eu estou criando uma variável url, onde eu já estou falando que eu vou usar o GeoJSON sempre nessa função. Eu poderia passar aqui qual formato que eu quero também de forma variável, certo? Ou seja, eu poderia usar XML, JSON ou outro formato do Dominati. Bom, mas eu quero usar o GeoJSON. Então, muito bem. Só que, veja bem, o lat e o long, só tomar cuidado que esses parâmetros aqui, veja que eu passei LNG justamente para mostrar para vocês que são coisas diferentes. Esse lat e esse long, latitude e longitude, é da página do OpenStreetMap, do Nominati, certo? Essas variáveis estão lá, certo? Eles são dele. A nossa variável é a LNG e a lat. Essa lat é esta daqui, não é essa daqui. Então, esse valor está dentro dessa variável que vai ser levado para lat do OpenStreetMap e para a variável long do OpenStreetMap. Então, nossa LNG vai para o long. Então, veja, não precisa ter o mesmo nome, certo? Para eu enviar um dado de um lugar para o outro. Eu fiz justamente para isso. Ao invés de escrever long, escrevi LNG para mostrar para vocês. Não precisa ser o mesmo nome de variável. Isso aqui é um get, ok? Eu estou passando esses dados em get. De forma dinâmica. Veja que o meu lat e o LNG eles vão variar, certo? Bom, aqui eu só escrevi console.log para mostrar para vocês uma forma de fazer uma visualização rápida de alguns problemas que podem ocorrer, que é mostrar bem aqui do lado, se nós viermos aqui, ó, mais ferramentas, ferramenta do desenvolvedor, se eu chamar um console.log, ele acaba escrevendo, aqui no console a gente consegue ir vendo os prints, como se fosse um cout lá no C++. Então eu consigo ir vendo o que está acontecendo, por exemplo, com as variáveis, em determinado momento. Então veja que assim que eu carrego a página, dou OK aqui, e eu clico, ele constrói a URL. Veja que essa URL aqui, ó, já tem as coordenadas do ponto que eu cliquei. Então ele montou essa URL de acordo com o clique que eu dei no mapa, certo? Esses outros erros aqui é a questão da chave da API, que eu não estou usando nenhuma chave da API, certo? Então, ignorem esses erros de chave. Ó. Então, cada vez que eu clico num ponto, ele imprime aqui a variável URL, ó. Isso aqui não precisa, isso aqui no código, eu poderia comentar. Isso aqui é só para a gente acompanhar para ver se a URL está sendo montada de forma correta, ok? Ou qualquer outra variável que você queira acompanhar ao longo do seu desenvolvimento do trecho de código. Você pode fazer isso aqui, ou imprimir isso num arquivo de log, igual a gente também está fazendo em alguns momentos lá no PHP, enfim. Bom, então eu estou usando aqui uma função chamada download URL, certo? Que é aquela do Google. Eu só coloquei mais um parâmetro nela, colocando o método get, que às vezes eu vou querer depois usar o método post. Então, eu só acrescentei isso daqui. Mais um parâmetro na função download URL. E caso não passe o terceiro parâmetro, por padrão vai ser get. Muito bem. Então, download URL, vejo que eu não passei o terceiro parâmetro, né? Vai ser get URL, a URL que eu acabei de montar com a latitude e longitude. E aí eu estou disparando uma função chamada tratar endereço de GeoJSON. E esse data e esse response code
esse data vai ser a resposta da página da Nominati, certo? E esse response code vai ser o código da resposta da requisição Ajax, ok? Então, esse código 200 quer dizer que deu tudo certo, já mandou para lá, a página processou e já retornou. Então, o que eu vou fazer? Veja que quando eu chamo o Nominati, ele nos mostra isso aqui, só que isso aqui em formato texto. Tanto no caso do XML não, mas no caso do GeoJSON, ele vai vir no formato texto puro. No XML ele acaba também fazendo o envio por texto e depois o navegador converte uma estrutura visual do XML. Mas o fato é que ele vai jogar isso aqui em formato texto, eu preciso fazer um parse. O que é esse parse? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto JSON, isso a grosso modo, eu vou criar um objeto JSON no sistema usando essa string. Então, agora, eu tendo este objeto JSON na variável dados JSON, eu posso acessar todos esses dados aqui de forma melhor que de string, porque trabalhar isso aqui de formato de string até dá, só que dá um pouquinho de trabalho. Tem gente que até que prefere trabalhar com string, mas eu prefiro converter isso aqui para um objeto, seja um XML, seja um objeto XML, seja um objeto JSON, ou um outro tipo de objeto, um vetor, sei lá. É melhor do que trabalhar puramente como string. Então, convertendo isso aqui para um objeto do tipo JSON, o que seria legal a gente fazer? Olha, como ele veio aqui em formato de string, eu posso vir aqui, JSON format. Ou JSON format. Vamos ver se online. Bom, que fica melhor pra gente visualizar isso aqui, né? Bom, aí tem vários sites que fazem isso pra gente, tá? Então, analisando esse JSON, já o JSON, que é o formato JSON no final das contas, eu vou olhar quais são os atributos que ele tem. Como é um objeto, eu posso dar um ponto e acessar um atributo. Então, veja que o features é o primeiro atributo que ele tem. Aqui, ó. Então, eu tenho o atributo features, que podem ser mais de um. Veja que tem um colchete aqui. Se tem um colchete, significa que isso aqui é o quê? Provavelmente vai ser convertido para um vetor, certo? Que são várias feições. São várias feições. Então, cada feição normalmente vai para um vetor. Então, eu quero pegar a primeira feição, porque, como é um ponto, vai ter uma feição só, né? Veja, colchete, abriu, já abriu uma chave. Essa chave aqui, não sei se esse daqui tem isso, alguns conseguem marcar. Mas essa chave é daqui que fecha o colchete aqui. O colchete aqui é esse colchete, certo? Ó, tudo aqui dentro. Só tem um objeto, só tem um único dado, uma única feição, né? Aqui dentro. Então eu vou pegar a primeira, que está no vetor 0. Aí, dentro desse colchete, eu tenho vários outros atributos. Eu tenho o type, tenho outros atributos que eu posso acessar aqui. Então, o que eu vou fazer?
Então, eu tenho properties, que são as propriedades, né? O próximo atributo, né? O type, enfim. Então eu vou pegar esse properties e vou dar ponto nele. Em propriedades, ponto. O address dele, ó, é outra propriedade que está dentro da propriedade. É um atributo que está dentro do atributo, né? Eu tenho atributo, propriedades e tenho o atributo endereço aqui. Então o address aqui eu vou colocar o ponto e vou colocar o ponto na cidade e vou colocar o ponto no estado também. Então eu vou pegar tanto o city quanto o state, as duas variáveis que são atributos dentro do objeto, né? Dentro do objeto JSON. Então eu vou pegar esses atributos e vou levar para onde? Eu vou levar para o meu inner HTML do cidade info window e do estado info windows. O info windows, cidade info windows e estado info windows. Ou seja, eu vou imprimir na tela. Eu vou imprimir na tela o dado. Eu vou imprimir o dado de cidade e de estado. Por quê? Esses dados estão ali. City e state. Então eu tenho a cidade do ponto e o estado do ponto. É claro que nós temos que tomar cuidado com o ponto em questão, certo? Então, muito cuidado com o ponto que vocês estiverem trabalhando, que aí vão ter atributos diferentes, ok? Vão ter atributos diferentes. Então sempre temos que ver, né? Primeiro, visualmente o que tem lá dentro, e aí depois a gente acessa os dados que a gente quer. No nosso caso, cidade estado do ponto em questão. Então, muito bem. Essa aqui é uma outra função aqui, no caso seria o contrário, né? Seria recuperar o ponto. Essa função eu só deixei aqui, mas a gente ainda não construiu, não está usando ela ainda. Ela não está sendo usada no sistema ainda, certo? Poderíamos até comentar nesse momento. Okay. Ou deixar ela aqui, podemos deixar ela aqui, porque ela seria o contrário da de cima. A de cima eu passo o ponto e ele me retorna os dados. Aqui eu poderia passar os dados e ele me retornar o ponto, certo? Que seria passar o texto da pesquisa. E qual o formato que eu quero de resposta e depois tratar esse formato. Tratar o resultado aqui. Certo? Bom, mas isso aqui é para depois. Muito bem. Mas como é que isso foi parar lá dentro do Google Maps? Bom, eu fiz algumas alterações. Então vamos lá. Vou salvar aqui, né? Bom, uma das primeiras alterações foi colocar uma escuta única dentro dessa função bind info window, certo? Então eu coloquei uma escuta, um evento de escuta, só que um evento de escuta única, para ele não ficar chamando isso aqui várias vezes, apenas uma única vez, senão vai dar problema. Onde eu vou passar o infoindo dos dados que foram carregados, ou seja, de cada pontinho ali. Assim que o DOM-RED for obtido, ou seja, assim que todo HTML estiver pronto para ser utilizado, então o que acontece? Quando o HTML meu estiver pronto, vai disparar uma função que é a recuperar endereço, que é essa função que a gente acabou de ver.
E essa função recuperar endereço, eu vou passar o quê? O marcador do imóvel .position.lng. Isso aqui é do Google, é um objeto do Google, marcador objeto, position lng. Então, a posição tem aqui um método para obter. Então, nós temos aqui o objeto position, que tem um método lng, tem uma função anexada a esse objeto, que vai recuperar a longitude, certo? De uma determinada posição, que no caso é do marcador. Então, a posição do marcador, certo? Longitude e latitude. É o que eu estou passando para lá. Então, recuperar endereço, recebe longitude primeiro e latitude depois. Ah, mas aqui é latitude primeiro, longitude depois. Não importa. Não importa. Certo? Muito bem. Então, a cada vez que o HTML, isso é importante, eu não posso chamar isso aqui a qualquer momento. Eu tenho que esperar o HTML ficar pronto do InfoWindow, senão ele não vai saber onde vai jogar o Petrópolis e o Rio de Janeiro. Se o HTML não ficar pronto primeiro, ele não consegue identificar o que. Se essa função for chamada primeiro, porque veja, nós estamos trabalhando com JavaScript assíncrono, coisas que estão sendo executadas ao mesmo. Podem ter várias funções sendo executadas em paralelo. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, que a Ajax normalmente é assíncrono. Então pode ter várias funções Ajax sendo executadas em paralelo. Então você tem que tomar cuidado, que às vezes você tem que esperar uma terminar para depois chamar a outra. Porque se eu estou pegando o inner HTML desse DOM aqui, esse DOM está onde? Ele foi criado. Veja, eu passei o InfoWindows aqui, mas só que o marcador ele tem um InfoWindow. E dentro do InfoWindow tem o HTML do InfoWindow. Tem a página que está dentro do balão do Google. E aí, o elemento DOM é uma div. Esse elemento DOM que tem o ID, cidade InfoWindow e estado InfoWindow, cada um é uma div, certo? E eu vou colocar o que? Eu não vou sobrescrever, eu vou pegar o que estava lá, que já está aqui, cidade, né, em bold, estado também, em negrito. Eu já tenho cidade e estado. E aqui na frente eu vou pegar o HTML que está ali, por isso que eu estou dando mais igual. Lá embaixo na função, eu dou mais igual, não dou igual. Então eu pego o que estava no inner HTML desse DOM, pego o inner HTML desse outro elemento do HTML, né? E vou colocar mais igual, ou seja, eu vou pegar o que estava lá dentro e vou colocar mais coisas. Vou colocar o quê? Vou colocar o nome da cidade. Porque cidade, dois pontos, já estava lá, eu vou colocar o nome da cidade. É o nome da cidade que vai ser dinâmico. Igual aqui embaixo. Aqui é Magé. Certo? Então, aqui em Petrópolis, aqui é Magé. Bom, lembrando que isso aqui é de acordo com o Nominati. Veja que nós estamos usando por baixo aqui o mapa do Google, mas nós estamos chamando o Nominati. O ideal seria termos também um mapa, no caso do OpenStreetMap aqui por debaixo, só para dar uma conferida. Mas, mas só para visualizar, né? Que a gente pode trabalhar com várias ferramentas de vários websites diferentes, né? Então, turma, só conferir aqui, ok? Então, foi alterado também o HTML do InfoWindow, certo?
E basicamente é isso. Bom, essa linha aqui, ó, isso aqui não é muito recomendado de usar, mas tudo bem, né? É melhor fazer dessa forma aqui, mas é só um exemplo, né, de criação de os marcadores carregados. Agora, outra coisa que eu estou comentando é em relação a vetor, né? Eu poderia criar um vetor aqui new array em branco, né? Ou fazer isso aqui também, que até é melhor, é mais rápido, né? E é recomendado usar dessa forma. Então, mais uma alteraçãozinha aqui no código. Vale a pena fazer isso aqui. Bom, basicamente essas são as alterações no JavaScript, ok? Agora no HTML, poderíamos também colocar aqui para depois, né? Um input e um botão enviar para escrever o endereço e ele nos retornar um ponto. Isso para depois. Então, isso aqui não vai fazer diferença agora, né? Não vai fazer diferença agora. Só mesmo para depois, caso vocês queiram terminar de implementar essa função, que é dado um endereço, né? Dado um endereço lá no DOM, eu vou pegar aqui o que o usuário digitar nesse DOM aqui, né? Endereço. Eu enviar, primeiro encodar isso aqui para o URI, né? E passar para a Nominatim. Aí ele vai me retornar o quê? Uma URL relativa àquele termo de pesquisa. Bom, depois podemos fazer esse exemplo. Mas, então, sobre o Nominatim, é basicamente isso. Construir uma URL a partir de dados do seu sistema. Quem quiser dar uma olhada melhor sobre tanto a busca direta, né, o geocode, né, o geocode que é dado um texto, ele me retorna um ponto, certo? Tem aqui uma documentação interessante do que você pode fazer. O geocode reverso. Então, quem quiser, tá esse website da Nominatim e vocês podem consultar toda a documentação caso vocês queiram usar. Lembrando que tem várias outras bibliotecas e ferramentas para fazer geocode ou geocode reverso. Ok, turma? Bom, então fica aí como exercício fazer o processo inverso, fazer essa função aqui, terminar isso daqui. Dado um texto aqui, um endereço, na hora que clicar em code, aparecer, por exemplo, um marcador com info window, ou aqui embaixo só mesmo, só para exibir aqui embaixo, caso vocês ainda não queiram consigam integrar com o Google Maps, mas aparecer aqui embaixo pelo menos o resultado, certo? Das coordenadas. Ok? Muito bem. Então, terminamos essa aula.